Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 83,89. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 13,68%. E atualmente ele está sendo negociado a um PVP de 0,92. Isso dá 8% de desconto. É um fundo que negocia com liquidez alta, negociando uma média de 1.800.000 por dia. Ele vende uma variação positiva de 1,21% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo que surgiu lá no furacão da situação pandêmica em março de 2020. Então ele é um fundo de base 100, mas quando ele surgiu lá, ele começou a ser negociado na faixa de R$ 70. Mais ou menos, né? Rapidamente o fundo se recupera, passa dos R$ 100 e chega a ser negociado até em R$ 110, isso em março de 2021. Passado esse momento de euforia, que havia muita inflação, os fundos de papel começaram a se arrefecer. Com esse fundo não foi diferente. Ele tem suas cotações reduzidas ali, voltando ao seu valor patrimonial. Isso já em meados de 2022. Passado esse momento, durante o ano de 2022 e 2023, os fundos começaram a sofrer, porque nesse interstício teve até deflação. Então o fundo sai da cotação de R$ 100 para algo na faixa de R$ 90, R$ 85, mas ficou ali orbitando de mais ou menos R$ 90 até o finalzinho de 2023. Passado esse momento, o fundo vinha esboçando uma recuperação, quase chegando aos seus R$ 100 novamente, algo na faixa de R$ 95, mas entrou numa queda novamente. E aí a sua cotação despencou para quase R$ 70, no ápice assim, da queda, né? E recentemente o fundo veio numa boa recuperação e atualmente ele está estagnado nesse patamar de mais ou menos R$ 85. Continuando aqui no site, a gente vê informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel, e ele é por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial, e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta com mais de 86 mil cotistas e mais de 11 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 91. Na verdade, ele é um fundo de base 100. E toda essa depreciação aqui, muito dela é em razão da marcação a mercado. E é um fundo que tem valor de mercado de 1 bilhão. O último dividendo entregue pelo fundo foi ali de R$ 1,05. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. E a gente vê que o fundo vem com rentabilidade bem acima dos outros benchmarks, né? Então, nos últimos 5 anos, ele vem com rentabilidade de 126%, o CDI 52%, o IPCA 34%, o IFIX 50%, e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali com 127% de rentabilidade. Continuando no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. E a gente observa que o fundo, ele orbitava um dividendo ali entre 0,75, mais ou menos 0,90, momentos de inflação alta, ele chegou a entregar um dividendo ali entre 1,20, 1,50, né? Ele ficou orbitando mais ou menos esse patamar, mas atualmente o dividend yield está entre 1,20 e mais ou menos 0,90. Recentemente, ocorreu 2 fenômenos. O fundo melhorou um pouco a sua cotação e ele também melhorou a entrega de dividendos. Isso fez com que o dividend yield tivesse essa alta atualmente, né? Então o fundo vem conseguindo entregar um dividendo ali acima de 1,20. Nominalmente dizendo, a gente vê o seguinte, que o fundo, por vezes, entregou entre R$ 1,00, R$ 1,10, mas momentos ruins ele estava entregando na casa de 0,60, e recentemente ele saltou, 85, 88, 97, 78, 90, e as últimas 3 entregas agora estabilizaram-se nesse patamar de R$ 1,05. Então, no dia 13 de março, o fundo pagou no dia 19 de março essa quantia de R$ 1,05. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Provavelmente, quando o vídeo for ao ar, ainda não vai ter sido anunciado os dividendos de abril, mas eu acho que o fundo tem potencial para manter esses R$ 1,05 e, inclusive, aumentar um pouquinho mais. Aguardemos aí, porque lá para abril e maio deve começar a ter impacto a inflação de fevereiro, que foi muito alta. Então pode ser que o fundo, a não ser que ele faça reserva, né, que ele entregue aí algo na casa de 1,10, 1,20. Aguardemos para ver se isso pode se concretizar. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar,
considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeo, além de outros benefícios. Nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto com muita funcionalidade, barato, acessível e tem diversas aí atribuições à nossa planilha. Adquirindo a planilha, além de você ter um ótimo produto, na aquisição da planilha você apoia o canal financeiramente, então desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos aí com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis, com conteúdo muito agregador. Adquirindo os e-books que são bem baratinhos, vocês também apoiam o canal, desde já, muito obrigado. E esse vídeo aqui foi uma solicitação do nosso membro, o Clayton, né, que é membro do canal, falou: Amu, tem como fazer um vídeo aí do CVBI? Eu até tenho um vídeo relativamente recente do fundo, mas como é um pedido de membro, né, a gente antecipa ou dá preferência. Inclusive, esse vídeo aqui tá passando na frente de outros pedidos aí, de outros ativos que estariam para ser gravados. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria ou estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram, pode ser que a gente consiga te ajudar. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós chegamos ao relatório gerencial, né? A Pátria aí mudou um pouco o design do relatório. Aqui eles trazem algumas informações. O fundo cobra de taxa 1%, sendo que 0,9% vai para gestão e 0,1% vai para administração. Não cobram taxa de performance, né? E é um fundo que tem um mandato bem amplo aí de ativos que ele pode estar investindo. Continuando no relatório, ele mostra sobre a Pátria, né, que ela, depois das últimas aquisições, ela tem o maior fundo logístico, maior fundo de renda urbana, maior fundo de tijolos, né, de lajes. Aqui ele mostra que eles hoje, a gestora é uma gestora diversificada, né? E o fundo VBI aqui, o CVBI, ele pode investir em diversos segmentos. Ele investe aí, ó, setor residencial, escritório, logístico, loteamentos, consumo, shopping, em outros fundos imobiliários, FDICs. Então, ele tem aí uma ampla variedade aí de segmentos para ele estar investindo. Eles têm algumas normas a serem seguidas, ó. No máximo 10% do PL aí por ativo e no máximo de 25% de ativos de maior risco subordinados. 25% em uma única região, exceto São Paulo, tá? São Paulo pode ter até 100% do PL. E eles também fazem uma avaliação de risco de crédito aí com o rating deles. Continuando aqui, eles mostram o que teve de negociação, dividendo entregue. Eles têm uma reserva de 17 centavos. Atualmente, o fundo está alocado 87% em CRIs e operações estruturadas, 9% em FIIs e 3,6% em caixa. Eles trazem também uma tabela de sensibilidade, né? Na data de fechamento do relatório, o fundo estava a 78. A gente viu que atualmente, né, ele está ali, ó, em R$ 83. Então, só nisso aí, ó, quem comprou o fundo a 78 teria um retorno de IPCA mais 10 líquido. E quem compra a 83 já cai para 10,1. E quem comprar a 85 vai reduzindo ainda mais. Então, quanto mais barato conseguir comprar, melhor é o retorno. Quanto mais caro vai comprando, que estranhamente parece que as pessoas gostam de comprar mais caro, né? E aí, quanto mais caro for comprando, menor é o retorno do investidor, né? Continuando aqui, eles trazem alguns comentários da gestão, como que alocou, como é que ficou, como que encerrou o período. Aqui o histórico de distribuição de dividendos e também a média de dividend yield do fundo aí entregue. O quanto as entregas aí estão acima, um comparativo com o CDI, né? Aqui ele mostra a performance do fundo. Nesse ponto aqui, tem alguns fundos que têm trazido de forma transparente, teoricamente, né, quais os concorrentes. Então, segundo o fundo aqui, fundos também de médio ou baixo risco, tá? Aqui ele não traz quais são esses fundos. Então, eles estão em terceiro lugar aqui, ó, ficando atrás de 2 fundos CDI e os outros todos IPCA, ele teoricamente é o fundo que tem o melhor retorno, ficando acima do IFIX de recebíveis e tal. Então, eles vêm tendo uma ótima performance e só estão perdendo aí para fundos indexados ao CDI. Continuando aqui, a gente vê sobre a liquidez do fundo, o número de cotistas que quase chegou a 100 mil, 97 mil, atualmente está em 87. Essa decrescente aqui do número de cotistas
vem ocorrendo com vários e vários outros fundos aí no nosso mercado. Acredito eu que a tendência é que voltem a aumentar aí o número de cotistas nos fundos, na medida em que meio que começa a ter uma normalidade, uma melhoria aí no mercado. Continuando aqui, ó, a gente vê agora sobre a carteira do fundo atualmente, né? Então o fundo atualmente, 25% do portfólio é do segmento de varejo, 12% shopping, 11% logístico, 12% loteamento, residencial, multipropriedade, setor de cemitérios, né? Death care, energia, educacional, enfim, ele tem um portfólio aí bem diversificado. Também é um fundo com boa diversificação geográfica, presente em quase todo o território nacional, e um dos pontos interessantes também é que eles têm uma boa concentração na região de São Paulo. 50% do portfólio hoje é da região de São Paulo aí, teoricamente é a região mais consolidada. Eles têm ali 47 CRIs em 10 segmentos distintos, e como eu já tinha antecipado, né, a maior parte ali está na região de São Paulo. Aqui a gente vê como que estão os indexadores da carteira. Esse é um fundo majoritariamente indexado a IPCA. Ele tem ali 92% IPCA e ele tem ali 8% em CDI. A média da carteira em IPCA é IPCA mais 8. Hoje com a marcação ao mercado está dando IPCA mais 10. E ele tem ali CDI mais 4. Também é uma taxa bem interessante. Como eu disse, o fundo faz uma análise interna de rating. Apesar de eu não dar muita confiança para essas questões de rating. A gente já viu no caso lá da crise da bolha de imóveis lá dos Estados Unidos, as maiores renomadas aí, empresas de rating aí não foram confiáveis na época. A gente viu que Americanas, aqui no Brasil, era tido como AAA de crédito, e a gente viu no que deu. Então, essa parte aqui de análise de crédito, para mim, não tem muita valia, não. Enfim. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem algum fundo imobiliário de papel no seu portfólio? E você acha que todo fundo imobiliário de papel ele é muito arriscado? Ou tem alguns fundos que são um pouco mais seguros? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Esse é um fundo que alguns dizem que ele é de baixo risco, outros consideram ele sendo de médio risco, mas para mim é um fundo que eu considero ser um fundo bacana. Todo fundo que eu trago aqui no canal, eu tento, né, só quando eu esqueço, eu tento ser bem transparente no quesito se eu sou conflitado ou não, se eu tenho ou não o ativo. Na carteira pública do canal, tá claro que eu tenho esse ativo aí, e eu também tenho esse ativo na minha carteira fechada, que eu não mostro, né? Eu considero ser um dos melhores fundos do nosso mercado, é um fundo seguro e, por consequência, não vai ser um dos fundos que mais pagam. Mas é um fundo que, pelo menos, né, nada impede de dar problema nos seus devedores internos, mas ele, assim, é um fundo que tem menos chance dos seus devedores internos aí trazerem problema. Ainda assim, tem alguns pontos a se observar internamente lá. Quando a gente for para a próxima parte do relatório, que a gente vê os devedores, vê as concentrações que tem alguns pontos aí de risco a serem observados. Por quê? Se nesses pontos de atenção aí der algum problema, isso pode trazer algum problema temporário ao fundo aí. Então, eu tenho fundo, gosto do fundo, gosto da gestora, mas sempre tem um ponto ou outro de atenção que tem que ser observado. Agora, o que eu sempre digo, cuidado, o fato de eu estar falando positivamente a respeito desse fundo, isso não significa que ele seja bom ou ruim. Isso não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Gostou do fundo? Gostou das informações trazidas? Estude para ver se é isso mesmo, se isso vai satisfazer os seus critérios aí de escolha de ativo. Não compre porque alguém disse que tem ou não. Por quê? Quando dá problema depois, a pessoa fica desesperada e aí não sabe o que fazer, se vai vender ou não, qual atitude tomar. Então, cuidado quando você compra ativos aí só porque alguém disse que tem, e cuidado que você vende um ativo só porque alguém disse que vai vender. Estude e passe você a tomar as suas decisões. Não saia aí se emocionando e tomando decisões precipitadas, né? Enfim, o fato de eu estar falando a respeito desse fundo, né? Para mim é um bom fundo, mas tire você as suas próprias conclusões. Eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar nessa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram.
deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e agora a gente vai ver sobre a DRE do fundo. Vamos olhar aqui baseado nos últimos 12 meses. O fundo aí recebeu 102.900 de juros de correção monetária dos seus CRIs, o resultado de FIIs mais 27 milhões e ele teve de despesas 10.900.000. Então, ele teve aqui, ó, a gente vai calcular na prática o que as despesas representam frente às receitas, ó. 10,900.000 vezes 100, dividido pelas duas receitas ali, ó, que vai dar 102 com 27, 129, vai dar 130.600.000. Então, a gente observa ali que as taxas estão em 8,34%, o que eu reputo ser boas taxas aí do fundo. E ele ainda tem 17 centavos de reserva. Aqui a gente começa a entrar no detalhe dos ativos. Eu vou passar rapidamente nessa parte. Daqui até o final é mais ou menos sobre esse tipo de situação. Ó. Segmento residencial, sua maior exposição é 2,7%. Cuidado, por quê? CRI inverte A e tem aqui, ó, CRI inverte B. Então, na verdade, ó, tá dando mais de 3% de exposição. Próximo segmento aí, ó. Segmento de loteamentos. Então, aparentemente aqui, se não for do mesmo grupo econômico, então o Tocantins é um, Buriti é outro, Figueira é outro, e assim por diante. Ó. Mas Toscana, estão todos aqui, ó, do mesmo grupo. Mas são percentuais bem pequenos. Multipropriedade, são percentuais pequenos. 3,6, 3,3, 1,2. Aqui, ó, Debt Care, que é o setor de cemitérios. É um percentual um pouco maior, ó. Tá dando aqui mais de 5%. Vamos arredondar aqui uns 7% mais ou menos. Então já é um segmento ali, todos do grupo Cortel, né? É um segmento aí com um pouco mais de concentração. Logístico também com 7%, a maior concentração. Aí o fundo, eles investiram lá no fundo da Valora, o fundo que eles falaram sobre conflito de interesse, ó, 2%. Segmentos educacionais, 6%. E aqui, ó, o fundo tem, inclusive está excedendo aquilo que eles colocaram no próprio relatório. Ó. Eles investiram no ativo da própria casa, ó, VBI, renda preferencial. Conflito de interesse. O pessoal ficou bravo com a Valora, mas não estão bravos com o pessoal da Pátria, da VBI. E eu sou cotista dos dois. Então, assim, às vezes o pessoal tem medidas distintas, sabe? De um fundo para o outro. Então tem conflito de interesse, está investindo em ativos da própria casa aqui também. Para mim, esse percentual é bem elevado. O ideal seria, no máximo, realmente eles terem 10%. Pode ser que futuramente eles tenham que vender aqui parte desse CRI aqui para eles diminuírem a exposição. Esse CRI Matarazzo também, ó, tem mais uns 10%. Então, nesse segmento de varejo aí, o fundo tem uma concentração um pouco mais elevada. Isso é um ponto de atenção. Porque se der problema nessas estruturas aí, pode machucar o fundo aí. Então, aqui a gente vê os outros segmentos, também não tem exposições muito elevadas. Segmento de energia não tem muito elevado. Os fundos imobiliários que o fundo investe, mais conflito de interesse. Quase 5% e um fundo imobiliário da própria casa. Eles, entre aspas, né, ancoraram aí, ajudaram para esse fundo vir a mercado. Então, ó, um fundo multi-estratégia da própria VBI, o MVBI, quase 5% aí do portfólio do fundo, eles compraram um ativo da própria casa, 47 milhões, né? Então, mais conflito de interesse. Eu vejo isso de forma natural, mas muita gente aí acha que não pode, tá? Mas isso acontece normalmente. E aqui é o finalzinho do relatório, ele fala das assembleias que eles vão participar e tal, é o finalzinho do relatório. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário do CVBI 11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never